de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Golpismo, mentiras e palavrões. É pra ficar... Presidente, por favor, respeite. Em depoimento na CPMI do golpe, General Heleno chama a delação de Mauro Cid de fantasia. Isso é fantasia. E é desmentido na hora. O senhor mentiu? Aqui se faz, aqui se paga. Jamais eu tô pra você que você não merece. Bolsonaro vira réu por incitação ao estupro no caso da deputada Maria do Rosário. O senhor vai sair preso. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Seu presidente! E o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Seu presidente! Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivo, hoje é quarta-feira, não, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Gabi! Eu tô ansiosa já para sexta-feira. Chegaremos juntos. Boa noite, Chico Pinheiro, Boa noite, noite. Chico Boa noite, Sá. meu queridos, queridas. A gente está no ar nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. A gente está ansioso hoje, né? Você percebe. Chico gosta tanto que quer ouvir aqui. A gente vê aqui aí. Bom, a gente garoto. assiste ao vivo, a gente faz tudo aqui, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, gente. É isso aí. Hoje a gente teve Augusto Heleno da CPMI do golpe, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, ele contestando a delação de Cid, dizendo que a reunião golpista foi uma fantasia, a gente vai falar sobre tudo isso aqui ao longo Muito bom, eu do ficava programa. vendo, Uma fantasia. viu, Gabi? Eu ficava vendo isso, eu conseguia lembrar da imitação. Aquilo é uma fantasia. Da imitação do Chico. Vocês comunistas ficam inventando coisa, pondo o meu nome do grande presidente Bolsonaro. Entendeu? Isso é um absurdo. Eu acho que você está muito, Chico, não está fazendo jus porque você está muito polido, educado, entendeu? Não tem nenhum tá faltando... palavrão. Zorra! Não tem como. Ponte que partiu! Vai lá na ponte que partiu, Zorra! Senão não fica... Eu tô guto da vida. É o que ele Não falou. faz jus, né? A O realidade. general é abusado, né, cara? Porra. Não, a gente vai falar Além disso. disso, a gente tem uma surpresa, mas eu não vou contar não, tá? Eu vou segurar a Opa! surpresa. Aqui vocês já sabem, né, gente? Olha... Mas não vamos contar agora não. Mas tem surpresa em Brasília hoje, Elô Vilela, Eduardo Moreira devem aparecer aí daqui a pouco para contar que surpresa é essa. Mas antes eu vou dar boa noite para você de Araruama, Passo Fundo, Jaboticabal, Rio Pardo, Curitiba, Brasília, de onde vem a surpresa daqui a pouco, Venâncio Aires, Maceió, Porto Seguro, Caruaru. E hoje tem uma cidade maravilhosa fazendo aniversário, Tem uma né, cidade Chiquinha? pequena, que eu falei aqui, ninguém nunca ouviu falar, mas ela tá lá e tá comemorando 32 anos. Se chama Braço do Trombudo, em Santa Catarina. Braço do Trombudo. Eu não conheço. Eu também não Deve conheço, ser mas eu tromba do adorei braçudo, conhecer. mas é Braço do Trombudo. Fica ali na região de Lages, em Santa Catarina. Parabéns para você. Braço trombudense. Braço trombudense, Pô, isso mesmo. preciso conhecer esse A negócio aí. pessoa fala assim, você é paulistano? Não, eu sou braço trombudense. Os caras já saem Excelente. direto. Eu teria o maior orgulho, né? Porque Eu é um também. nome Claro, bacana. e uma coisa rara, um negócio diferente. Maravilhoso. Então, um beijo a todos os braço trombudenses, né? E a todos que nos acompanham. Você também que está nos acompanhando agora, nossa audiência maravilhosa, deixa o seu like pra gente e também ativa o sininho para não perder a notificação quando o nosso programa começa. E hoje a gente vai começar falando, claro, sobre essa situação toda no Congresso Nacional, né, Chico Pinheiro? Pois além dessa performance truculenta do general Heleno, entendeu? Exato. A coisa começou um pouco antes, também na Câmara dos Deputados, onde a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara ouvia um depoimento do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E lá começou, porque isso revela, né, o desespero de um lado, o descontrole dos bolsonaristas, descontrole desses fascistoides. Primeiro,
a coisa começou lá na Câmara com a provocação e uma agressão ao deputado André Janones. Olha aqui, o outro chegou, Janones, deputado, chegou empurrão, a turma do Deixa Disso impediu as borradas, porque iam dar borradas, entendeu? Porque não pode falar os nomes corretos, mas você entendeu. Quer ver, ó? Aí. Olha o Janones aqui. O Janones está sob efeito de droga, presidente. Deputado, por gentileza. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos, por gentileza. Deputado Boulos. E a deputada pistoleira ali gravando tudo, né? Gravando e tal. E tudo isso aí começou primeiro com bate-boca entre esses deputados. E o deputado Evair Vieira de Mello, do PP, Progressistas do Espírito Santo, foi vice-líder do governo Bolsonaro, né? Começou a falar na cara do André Janones, que é do Avante de Minas Gerais, e o Janones disse que ele estava com bafo de cachaça. Sim. Aí a cachaça subiu, né? E ele quis partir para a agressão. Mas antes disso já estava se criando um clima. E estavam muito perto, dá para sentir o bafo de cachaça. Se tiver. Deus me livre. Estava pintando um clima. Olha aqui, olha, a deputada pistoleira ali, aquela que sai com arma na rua, com a pistola ameaçando. Aí. Vamos ver. Eu achava até que ela estava afastada das funções parlamentares. Eu também fui surpreendida hoje. Por decisão dela, porque, gente, o que essa mulher aprontou, né? O que vai acontecer com ela? O Janones. Presta atenção lá, a gente vai começar. Não, fala que você me chamou de louca também. Fala. Você não é super corajoso? Fala que você me chamou de louca. Não vai assumir não que você me chamou de louca? Olha só que legal. Ele me chama de louca fora do microfone, mas na hora que tá gravando não me chama de louca não. Eu não vou tirar pau pra você aparecer pra você também de louco, não. Você está quase um patamento no seu chefe, você vai ser preso, você será preso. Ela está tentando resgatar ali o que ela fazia sempre, né? O modus operandi dos bolsonaristas, né? É um modus operandi, a tentativa de ficarem. Cara, mas ela está tão baixa que ela não tem nem ânimo para fazer esse serviço sujo que ela sempre fazia. Mesmo, né? E a coisa vai por aí. Aí tem também esse episódio, parece que a gente não coloca as palavras, você vai ouvir Pi, mas ele fala, General Heleno, vamos ver o General Heleno? Por favor. Depois de um bate-boca com a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, vamos ver. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar... Presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Está demais. Ela fala as coisas que estão na minha cabeça. É pra ficar... Porra! Zorra! É pra ficar guto! A relatora fez uma pergunta técnica perfeita, não fez nada demais. Mas aí você vê a truculência do general, o general à beira de um ataque de nervos. E ela segurando o riso no final também é maravilhoso. Muito bom. Isso aqui virou um palco de... Chico, esses caras tiveram muito poder, né? Eles se acham não querem ser muito, confrontados hora alguma, né? É um absurdo. Esse general. Bom, e para completar, né, a tragédia que acontece do lado de lá e o desespero, o Bolsonaro virou réu na Justiça do Distrito Federal, a terceira vara criminal, por incitação ao crime de estupro.
Lembra quando ele falou com a deputada Maria do Rosário? Sim. Você não merece nem ser estuprada. Eu não estupro você porque você é muito feia. Acho que tem isso aí. Olha lá. Estupro você porque você é feia. Não faz o meu tipo. Aí falou essas... Né? Vamos ver. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Grava aí, grava. O fascistóide, esse energúmeno... Esse cara foi eleito presidente da República. Você imagina? Meu Deus. Isso é um presidente da República. Né? Bom, tem os seus seguidores, tem sua trupe, né? Tem muita gente que tem esse nível aí. Agora, se ele tivesse parado aí, devia ter pedido o mandato por essa agressão. Você não merece. Quer dizer que alguém merecia ser estuprada? É um negócio... Como ele passou disso aí, depois apareceu um processo, ele virou presidente, isso foi parar no STF, e o Supremo só liberou isso para a Justiça do Distrito Federal em julho agora. E agora, por incitação ao crime de estupro, Jair Bolsonaro já é réu. Já é réu. Vai ter outros processos. Ele vai ser réu em outros processos, né? Ele vai ser preso junto com o Zambelli, com esse povo todo. E se bobear, eu também corro o risco de ir pra cadeia, entendeu? Porque querem. Tomara, general. Pois é. É isso. Lamentável, mas a gente acaba vendo, lamentando, eu tento rindo, porque é tragicômico. Total. É tragicômico. Né, Guga? Guga está acompanhando tudo de perto, pode contar pra gente. Salve, Guga! E aí, meus queridos Chicos, minha querida Gabi, essa audiência maravilhosa. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite, mais querido. uma treta aí. Mais uma treta. Mas aí esse, pelo que eu entendi, ele além de responder por incitação, que é esse que agora está indo para a justiça aqui do DF, ele também vai responder por crime contra a honra. Então são dois processos por conta deste ataque contra a Maria do Rosário, uma situação ridícula, caótica, grosseira, estúpida e criminosa que merece, claro, responder na justiça. Esse caso, como explicou o Chico, ficou parado, já que ele virou presidente, e aí tem aquela regra que ele não poderia responder por crimes anteriores ao mandato. Agora que acabou o mandato, ele não tem foro privilegiado, essa história está sendo mandada para a Justiça Federal e tem sim chance dele se dar muito mal com isso daí, e claro, tem vários outros processos que podem correr, porque a gente sabe que a ficha do Bolsonaro está ficando cada vez mais extensa. É isso, Guga. Mas lamentável a gente não ter uma decisão até agora, né? Porque, gente, um deputado, um parlamentar, dizer a outra Gabi, parlamentar, mulher, que não estupra, não a estupra porque ela não merece, depois, inclusive, se torna presidente do país, é realmente surreal. E dito de uma forma que não deixa dúvida, não tem aquela... Eu fui incompreendido... Nenhuma mulher devia votar nesse cara, né? Não devia ter um voto de uma mulher. Uma. É porque, infelizmente, a gente tem mulheres como a Damares Alves, né? Então, vocês mulheres são normalmente, segundo ele, filhas de uma fraquejada. Pois é. Né? Porque tudo tem que ser macho. Eu acho que ele só gosta de macho. Ele fica debochando dela na maior violência, cara. E tantas outras oportunidades, né? Que ele foi misógino, machista. Com jornalistas lá no tal do cercadinho do Planalto. Principalmente com as mulheres jornalistas, né? Exato. Sim. Agora, Guga, hoje tivemos General Heleno na CPMI do golpe. E aí a gente teve falas do Heleno, tem uma bem interessante que eu quero trazer aqui para você comentar. O Heleno disse que é uma fantasia o trecho da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. É uma fantasia, Gabriela. É uma fantasia que esses comunistas arranjaram, viu?
Ô, Guga, você me conhece, Guga, você esteve no GS, isso é uma fantasia, esse pessoal, é isso aí. O que ele está falando que é uma fantasia? Essa delação de Mauro Cid falando que Bolsonaro recebeu uma minuta do golpe e discutiu um plano com comandantes militares, né? Mauro Cid diz que o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria concordado com um plano golpista. Inclusive, a gente tem o trecho do vídeo em que General Heleno fala sobre isso, né? Se eu não estou enganada, a nossa produção pode colocar aqui antes de Guga comentar. Só que depois ele foi pego na mentira, viu, gente? Não colou. Ele foi pego na mentira logo na sequência. Uma delas, né? Exatamente. Vamos colocar esse trecho antes do Guga comentar? Participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Então, apresentando trechos dessa delação. E me estranha muito, porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. E depois, na sequência, o Heleno foi pego na mentira pelo deputado Rogério Correia. A gente tem também esse trecho, Guga, vamos assistir. Olha quem está ali. Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá, o Mauro Cid. E o general Heleno que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas, se eu quiser eu pego um vídeo, se eu acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu pra gente, o senhor me desculpe. O senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está. As delações dele servem como testemunha. É isso que está provado agora, se o senhor queira ou não. Então, essa é a primeira questão. O senhor quis passar uma impressão para a gente que, no meu entendimento, faltou com a verdade com o povo brasileiro. Mentiu. Ô Guga. Mentiu. Tá aí, a foto é... É o seguinte, o general... O VAR total desmente ele. O general tentou no Supremo obter, foi até com o ministro Zanin, né? Sim. Cristiano Zanin, ele tentou uma autorização para não ter que comparecer. Ele não queria ir embora. Aí o ministro falou, não, isso o senhor vai ter que ir, mas o senhor tem o direito de ficar calado. Ele, ao invés de usar a prerrogativa de se manter em silêncio, para não falar asneira, se meteu a falar e deu tiro. Não se aguentou, né? Deu tiro no pé o tempo todo, falou um monte, caiu em contradição, falou um monte de bobagem, né? Ainda arranjou essas brigas. Grosseiro é da natureza dele, né, Guga? É da natureza, infelizmente. Pois é, esse sujeito, ele é um golpista desde 64. Em 64 ele tinha 16 aninhos, mas desde ali ele é um golpista. Ele fez parte como militar do golpe, inclusive junto com o general Silvio Frota, ele tentou sabotar a redemocratização. Então esse é um sujeito que sempre foi golpista. E hoje ele estava ali, atuando mais uma vez do lado daqueles que tentaram sim dar um jeito de negar as urnas e de dar um cavalo de pau no resultado das eleições e, de alguma maneira, enfraquecer e corroer a democracia. Ele fez parte desse grupo e ele não quis entregar ninguém. Agora, ele mentiu neste momento em que foi confrontado com essa imagem dele numa reunião junto com Mauro Cid e comandantes das Forças Armadas. Ele mentiu quando ele disse que isso tudo é uma grande fantasia, que ele nunca ouviu falar em minuta de golpe. O general Heleno, ele era a última esperança
esperança dos golpistas. Quando o Bolsonaro fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, teve o dia 8 e ele não voltou, o golpe passou a colocar, a despejar neste daí, no general Heleno, a esperança de se manter vivo. Mesmo depois do dia 8, eles colocavam o general Heleno, a turma da extrema-direita, eles falavam que o general Heleno ia dar um jeito, que ele ainda ia conseguir, de alguma maneira, ele virar, por um tempo, pelo menos até uma nova eleição organizada por eles, uma espécie de interventor. Ele era a última esperança dos golpistas, ele era visto sim como um aliado dessa turma, e tanto que ele foi defendido hoje com unhas e dentes por todos os bolsonaristas raiz ali do Senado e da Câmara. Ao contrário de outros militares que foram abandonados pelos bolsonaristas, ele teve todos os cães de guarda do bolsonarismo na Câmara e no Senado atuando hoje para dar uma força para ele. E aí ele mentiu, ele se sentiu à vontade para mentir, e ele também foi grosseiro. Ele tem um momento em que ele é extremamente grosseiro com a relatora, a Elisiane Gama. Eu acredito que a gente vai mostrar isso também. Então ele poderia ter sido, o certo era que ele deveria ser, ele ainda está depondo, conduzido hoje à prisão por mentir, já que ele era testemunha e não poderia mentir, ou por ter sido grosseiro com a senadora. Os dois casos são passíveis de conduzi-lo hoje para uma prisão. É claro que a gente sabe que não vai acontecer isso. Teria que acontecer algo ainda mais drástico para alguém ter essa coragem de fazer isso com ele. Oi. A pedidos a gente tirou os pi. Vamos ver como é que é o linguajar do general Heleno. As eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que... Presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. Próximo. Está demais. O melhor é que ela tá com o papel dela e ela super elegante bate o papel numa mesa enquanto ele dá o show dele, ela só bate o papel assim, se arruma na cadeira, ela fica fala só olhando que ela acha assim. que tá na minha cabeça. A gente olha e apesar de toda a grosseria, né, é histriônico, dá vontade de rir. Dá, provoca riso mesmo. É tragicomédia, não tem como não rir. Um general caquético. Né? E o Randolph depois colocou um vídeo dele falando que não ainda aceitava o resultado em dezembro, depois da eleição, porque neste momento ele fala, né, que não, você quer colocar palavras na minha boca, sim, se teve o resultado, tá aí, não tenho que contestar, mas aí depois, no final, agora há pouco, o Randolph mostrou um vídeo do general Heleno, logo depois da eleição, de alguma maneira contestando, dizendo que ainda não sabia se aquilo estava correto, se deveria aceitar ou não um resultado, bem diferente dessa postura depois desse chilique, neste momento desse chilique que ele deu. Então, de fato, ele era alguém que estava claramente contestando a eleição, é só buscar, ele contestou sim, ele fez parte dessa turma que criou essa narrativa contra as urnas, a narrativa do eu autorizo, ele dizia inclusive que tomava Lexotan para não deixar o Bolsonaro dar golpe, ou seja, o Bolsonaro era um golpista e ele fez parte desse grupo. O Heleno é daqueles que só não foi adiante porque viu que não tinha apoio de uma boa parte dos comandantes do Exército, né, do comando do Sudeste, do comandante do Nordeste, enfim. Mas ele era, sem dúvida nenhuma, um dos golpistas ali em torno do Bolsonaro. E das forças militares estadunidenses, né? Agora ele fica tão irritado que ele hoje confessou que ele usava Lexotan na veia. Aí depois ele falou assim, é uma figura de retórica, não é verdade, ninguém toma Lexotan na veia, todo mundo sabe que Lexotan não toma na veia. Eu falei, como é que eu vou saber? Eu nunca tomei Lexotan. Como se fosse a questão tomar ou não tomar na veia. Não é sobre isso, gente. E ele sabe, né? Ele sabe que não toma na veia, já é um indício que ele conhece como que se toma Lexotan. Pois é bom ele tomar muito Lexotan daqui para frente, porque o tempo vai fechar para cima dele. Exatamente. A questão é o que ele dizia, a atitude mais drástica em relação ao STF. É sobre isso
Era isso que estava em jogo, né? Exatamente. O STF, a quem ele teve que recorrer ontem, humildemente, pedindo para não comparecer à CPMI. Reconhecendo que tem democracia nessa bagunça. Pois é. Se fosse a regra que eles queriam do AI-5, é claro que a situação dele era bem mais delicada, né? E aí ele fica tentando fazer jogos de palavras, é uma coisa assim muito cínica. Ah, não, o Mauro Cid, ele não participou, mas ele esteve na reunião. Você disse participou. E no momento que eu neguei o Mauro Cid, foi de que ele não teria participado, mas é claro que ele estava ali do lado do Bolsonaro e ouviu tudo. É uma piada a gente ter que passar por uma situação dessa. Ele não é idiota, ele sabe que o participar e estar do lado, ouvir a conversa, e foi o que o Mauro Cid fez, relatou na delação a conversa que ouviu. Ninguém falou que o Mauro Cid foi lá e interviu na conversa, mas ele dá uma de migué, dá uma de idiota, de bobo, e finge que não entendeu quando é pego na mentira. Ah não, eu achei que você estava falando participar é falar, mas de fato tá aí a imagem vale por 1000 palavras, até ele diz isso. Tá aí o Mauro Cid, aí ele tem que admitir que o Mauro Cid ouviu sim conversas em que ele fez parte, inclusive que ele participou com o comando das Forças Armadas, em que o Bolsonaro, segundo o Mauro Cid, estava sugerindo golpe. Essa é a história. O Mauro Cid estava sugerindo golpe. O general Heleno sabia de tudo. É muito improvável, né? Não tem como não tirar o Heleno dessa história também. E aí ele está na miúda, porque se ele entregar os outros, ele se entrega. Ele também está no nível do Bolsonaro nessa história. Ele é um dos cabeças. Ele não tem muito como delatar os cabeças. Ele é um dos cabeças, é isso. Pois é claro que o coronel Mauro Cid estava ali na condição de ajudante de ordens. Sim. E por isso ele não interveio. Sim. Não interveio porque tinha generais, era o papel dele, mas ele ouviu tudo. Sim, ele registrou por isso, tudo. Chico, que ele é um testemunha privilegiado, uma testemunha privilegiada sabe da de situação. Tudo. Ouviu tudo, sabe tudo. Conta, ainda tem como ajudar a localizar provas disso tudo que ele viu. Exatamente. Todo o tempo, né? Então é isso. Não interveio porque estava na condição de ajudante de ordens. Tem uma outra questão que foi discutida ali na CPMI sobre que saiu ontem na revista Fora uma matéria em que peritos dizem que a voz de um áudio golpista que circulou em 2022 é do general Heleno. Ele falou sobre isso na CPMI, aí tem alguns trechos, né? Ele diz o seguinte: nós temos um problema, as Forças Armadas não irão obedecer às ordens de um condenado pela justiça. E isso foi o general Heleno que disse, porque senão ela desonra toda a sua estrutura moral perante o povo brasileiro e aí pode levar o país a uma guerra civil. Olha só esse trecho, é bastante forte essa fala aí que foi atribuída ao general Heleno por acadêmicos da UFABC e da USP, portanto. Você acompanhou isso também, né, Guga? Ele disse que, eu torno a dizer, eles podem tentar, levar é outra coisa. Vão provocar um cisma, porque o povo já não confia nas urnas, foi o que ele disse. Quer dizer, a base dele é nada, né? Porque ele sempre corre, né? Quando vem um áudio assim, ele sempre corre. Ele está negando, ele disse que não é dele, enfim. E o Braga Neto tem também um áudio golpista que também enfim, estaria assim, muito claro para muita gente que é especialista em áudio que seria a voz dele, porém ele também nega. E também é um áudio que circulou muito tempo atrás do Braga Neto nesse nível aí, pedindo golpe, nessa linha terra plana deles. E aí agora tem esse do general Heleno. E também, se ele admitir esse áudio, acabou, ele não tem mais como negar nada nessa história, então ele não vai poder admitir nunca. Tem o laudo, tem uma perícia que diz, que afirma que é dele. Ele nega, enfim, a gente tem que, obviamente, ficar na dúvida, não dá para se comprovar só com esse laudo, mas é um fato que precisa muito ser investigado, porque a se confirmar esse áudio, meu amigo, acabou para ele. Guga, eu vou reler isso aqui, porque isso é extremamente grave. E exatamente por haver uma dúvida sobre o áudio, embora peritos já registrem que é dele mesmo, dito isso aqui, olha, é prova de golpe. Eu vou reler, só para pegar um trecho maior do que você falou. Né? Olha a gravidade. E aqui nós temos um problema.
as Forças Armadas não irão obedecer às ordens de um condenado pela justiça. Olha isso. Porque senão, ela desonra toda a sua estrutura moral perante o povo brasileiro. E aí pode levar o país a uma guerra civil, porque se o povo perder a confiança nas Forças Armadas, acabou, o Brasil acabou, e nós vamos entrar sim numa guerra civil. E o que caracteriza uma guerra civil? É quando o povo de um país não confia mais nas suas instituições. E assim sendo, torno a dizer, eles podem tentar, são livres para fazê-lo, o problema é se vai colar. Porque as ruas têm demonstrado uma coisa e as pesquisas, que são mentirosas e manipuláveis, demonstram outra. O Lula, nesse tempo todo, então eu torno a dizer, eles podem tentar levar a outra coisa, vão provocar um cisma, porque o povo já não confia nas urnas. E agora esse pronunciamento de Alexandre de Moraes, de que, aspas, o Exército vai ter o que eu quero, como se as Forças Armadas, que são a quarta instituição constitucional, não têm direito de fazer apuração paralela. Ele está afrontando as Forças Armadas. E aí vem a questão. Poder eles podem, se vão levar é outra história. Quer dizer, ele está aqui... Uma ameaça declarada. Fazendo ameaça, dizendo que a fraude, que a guerra, a rebeldia do povo contra um governo eleito, que ele disse ser condenado, né? Quer dizer, está tudo aqui escrito direitinho, o que ele falou. Isso vai ser confirmado, a perícia está avaliando. E uma vez confirmado, cana para Augusto Heleno, viu? Por favor, é o mínimo. Ele disse, o Heleno, além de ter negado, né, que o áudio seja dele, ele disse que o laudo da revista Fórum foi forjado. A gente tem também a fala do general Heleno sobre isso. Opa! Vamos assistir também. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas uma pergunta, esse áudio é do senhor? É óbvio. Pois bem. A pergunta que eu fiz é se o senhor reconhece o áudio, o senhor disse que não. Este áudio foi levado até a Universidade Federal do ABC, que fez e a USP fizeram uma perícia, e a perícia disse que é do senhor. É claro que o senhor tem benefício da dúvida. Tudo bem, o senhor já disse que é falso. Fala no microfone. O senhor já disse que é falso. A perícia é forjada. Olha lá, ele diz a perícia é forjada. A voz a eleição não, é forjada, a perícia é forjada, é tudo forjado. Aliás, se bobear, o título de general dele devia ser forjado também. Coisa terrível. Diga, isso é uma acusação grave, né? Dizer que é forjada uma perícia. Uma coisa é ele negar o resultado da perícia, pedir uma outra perícia, outra coisa é ele acusar a perícia de uma fraude. Então, ele falou isso da cabeça dele. Por que ele acusou de fraude? Parece meio desesperado demais essa resposta dele. Eu acho que uma pessoa que não deve nada e não teme nada é falar, olha, é impossível ser minha voz, façam outra perícia, façam quantas quiser. Agora, gritar que a perícia é uma fraude, se ela foi feita por duas universidades conceituadas, já me parece estranho. E um ponto que eu acho que foi pouco explorado, e esse sujeito precisava esclarecer melhor, é se ele não participou da tentativa de fraude, aí sim, contra o Alexandre de Moraes, em gravar o Alexandre de Moraes, se ele participou daquele encontro com o Arthur Duval, o senador, que teria o Daniel também Silveira, o deputado, onde eles tramaram uma gravação que comprometeria o Alexandre de Moraes a ponto de retirá-lo dos inquéritos que teriam Bolsonaro. Esse é um ponto que o general Heleno ele tá em todas as histórias, gente, inclusive nessa. Não, ele é personagem central, não dá para você tirar o general Heleno da cena golpista em nenhuma circunstância. Ele está na reunião, está lá ao lado do Cid, ele foi ouvido, ele era conselheiro do Bolsonaro, ele está no diálogo com as ruas, com esses grupos que ficaram na frente dos quartéis, ele está, Guga, em todas as pontas da história. Não tem como, não tem magia, não tem magia. E ele vem com aquela tonteria, que é negócio de tonto. Sim. Né? Que as Forças Armadas são o quarto poder da Constituição. Onde é que ele tirou isso? Meu Deus do céu. Poder moderador, né? Poder moderador. Porque, inclusive, ele foi questionado, se não me engano, pela deputada Jandira Fegali, num dado momento. Sim, sim. O senhor acredita
que seja poder moderador, ele foi questionado por um... Não, ele foi, na Pelo verdade, Rubens. questionado pelo Rubens, exatamente, Guga, perfeito. E aí ele disse, sim, eu acredito. E depois, logo na sequência, ele desdisse o que ele tinha acabado de afirmar. É uma loucura, né? No que bate... Não consegue sustentar coisa de 10 segundos atrás. E aí ele já vai para outra ponta da história, que é a minuta do golpe. Esse papinho de poder moderador remete ao artigo 142 da Constituição, e no que amarra naquela trama golpista com aquela minuta que estava lá. Que os juristas resolveram juristas de renome nacional. Mas fascistóides, como totalmente. O professor Ives Ganda Martins, que veio com essa bobagem também. Exatamente, a minuta que estava em várias gavetas, né? Todas as gavetas dos golpistas tinham uma cópia daquela. Acharam 2 minutas, pelo menos, e o Valdemar, presidente do PL, justificou depois a história da minuta, dizendo que todo mundo tinha uma minuta, então ele tentou dar uma banalizada, mas de fato pegaram minuta, e a gente sabe agora quem entregou pelo menos uma delas, porque antes o Anderson Torres, que foi flagrado com a minuta, não lembrava, né? O Mauro Cid não lembrava, agora a gente sabe que até pela delação do Mauro Cid, que lembrou na delação pelo menos, foi o Felipe Martins, aquele que fez o gesto White Power na Câmara dos Deputados. Então essa é a história, enfim, está tudo muito bem amarrado. E o general Heleno, claro, que estava no meio dessa turma. O general Heleno é o tipo de general que conversava com o Felipe Martins da vida, né? E ele fica dando uma de migué, o general Heleno, né? Falando que ele não tinha, a ABIN não tinha como fazer parte também dessa história. A verdade é que ele aparelhou tudo, ele usou tudo para o golpe. Ele usou inclusive o GSI, ele usou a ABIN, ele usou a influência dele nas mídias de extrema direita, e ele fez parte desse acampamento golpista. Ele, Braga Neto, essa turma toda foi quem incitou aquela turba do acampamento também. Agora, hoje eu já falei aqui do chilique daquele deputado Evair, né? Sim. O Evair. Para cima do Janones. Para cima do Janones. Teve o descontrole do general Heleno. Teve a Zambelli querendo botar coisa na minha cabeça. Teve a Zambelli. Querendo voltar para o jogo, porque ela está um pouco afastada da parada toda. Teve transfobia. Teve o professor, recupera o professor de todos eles, o Jair, né? Atacando a deputada Maria do Rosário, mas lá atrás. Teve barraco. Mas teve mais hoje, né? Barraco. Barraco? Qual? De novo, né? Com o Abílio Brunini, gente. Ah, Brunini. Que esse cara tá lá para isso, né? E foi logo depois, Chico Sá, de uma fala da deputada Duda Salabert, justamente, que foi alvo de transfobia, inclusive, por parte do general Augusto Heleno, que chamou a deputada de senhor, né? Vale a pena a gente fazer essa ressalva, porque muita gente não observou isso que aconteceu, mas a gente tem o trecho dessa confusão toda ali com o deputado Abílio Brunini. Vamos assistir para ver como é que foi. Se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final da CPMI, porque tudo tem apontado. O senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Tá. Pois não. Vambora. Pode conseguir, deputada. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Senhor presidente! Solicito a segurança que retire o deputado do plenário. O senhor... Pelo regimento, a gente tem que só suspender e esperar ele sair. Solicita minha saída aí. Solicita. Chega dessa palhaçada. Toda vez essa... Ela está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Bom, pelo menos tomou uma atitude depois o festival que esse cara já promove desde o começo da CPMI. É incrível. Ele está lá só para tumultuar, né? Só para fazer isso. E o Brunini, ele já tinha, inclusive, causado uma confusão
Antes, na mesma CPMI, em agosto, ele fez aquele gesto que lembra o sinal, é o mesmo sinal neonazista da supremacia branca. Né? Exatamente. Eu não sei quem foi, eu acho que foi na Globo News hoje que compararam o Brunini, aquele personagem dos Três Patetas, é uma coisa mais antiga, é da minha geração, né? O Curly, mas é a que cara, tinha né? aquele de cabelinho bom, né, cara? Tinha um outro assim e tinha o... Eu vou ver se eu recupero aqui a imagem dele, pra gente ver. É a cara, é esse cara aí. Mas ele não tem graça, né? O Abílio não tem graça. O Abílio é um barraqueiro. Tá. É esse olha o gesto do cara. É esse, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Exatamente. Aí, ó. Não sei se vocês conseguiram, eu mandei aí. Tá no grupo aí já. Depois a nossa produção coloca aqui, quando tiver na agulha, a gente traz de volta. O Brunini. Esse Brunini, você nunca ouviu falar desse cara. Nenhum de nós. Esses caras, né, igual aquele raspa-anos lá do Ceará, né? Sim. André, não sei o quê. André Fernandes. Não, que é o autor, que é quem pediu essa CPI. Que acabou sendo tiro no pé para eles. E é o cara que foi eleito com a maior votação do Ceará porque fez um tutorial ensinando como depilar o ânus. Você vê que é o nível desse pessoal. Exatamente. E todos vão com essa... A missão é essa, gravar videozinho para mandar para a galera. E estão no desespero agora, né? Porque o chefe... Vamos trazer um outro assunto importante aqui para Por nossa favor, roda, gente, Gabi. porque vale a pena trazer aqui essa discussão. O Ministério da Igualdade Racial anunciou hoje, à tarde, a exoneração da servidora Marcele Decoté, que fez postagens consideradas ofensivas contra a torcida, né, contra os torcedores do São Paulo e os paulistas em geral, durante a final da Copa do Brasil, no último domingo. A gente tem a postagem aqui para colocar na nossa tela. Essa é a chamada, né, da reportagem. Aí foi a postagem que ela fez, né? Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Pior de tudo, pauliste. E aí, bom, essa gerou toda uma comoção nas redes sociais a respeito disso. Fato é que foi uma brincadeira postada na rede social, né? Uma brincadeira, vamos dizer assim, mas por um cargo importante, né, Chico? Sim. Essa Se que é fosse a questão. uma torcedora, qualquer da massa de torcedores do Brasil, que está empolgada e vendo ali o jogo, tudo bem, faz uma torcedora brincadeira. flamenguista que está mordida porque perdeu. Da boa onda do futebol. Mas não, ela estava numa missão oficial com a ministra da Igualdade Racial. Da Igualdade Racial. E ele ela fala dos brancos. Não foi nada. E a agenda adequado. era justamente no local. Sim, sim. É tanto que eu acho justo que ela tenha usado, que a comitiva inteira tenha usado o avião da FAB, porque estava numa missão oficial do governo, para assinar documentos, acordos com a CBF contra o racismo de torcidas, ou seja, a missão mais do que nobre, mais do que justa. Mas a opinião da assessora foi totalmente descabida, né? Guga, o que você achou? Acaba que contamina o trabalho da ministra, e a Aniele que acaba tendo que responder, obviamente, pela assessora dela, que estava com ela desde 2020, era alguém que gozava da confiança dela, que pelo jeito era muito competente para estar neste cargo, porém cometeu um erro amador. Alguém que tem uma posição política e pública como a dela, de assessora de uma ministra, uma das principais assessoras, com um dos melhores salários, ela tinha que tomar esse cuidado. Claro, ela não pode expor a ministra, e ela acabou dessa maneira expondo a ministra. A extrema-direita se fartou com isso, caiu em cima, fez pressão, já estavam fazendo por conta da viagem que foi num avião da FAB, já estão querendo crescer em cima dessa história, e aí, vem o cereja do bolo, que é uma frase que pode, obviamente, ser usada de maneira diferente dado o contexto, pode ser retirada do contexto, e mesmo naquele contexto de piada, para alguém que está no cargo dela, óbvio que é muito amador, ela não deveria ter feito.
Foi grosseiro também da parte dela, com a torcida do São Paulo, que, enfim, ela generalizou de uma maneira que não cabe para quem está no papel dela, para quem está no papel de assessora de um ministério que combate o racismo e que preza pela união, ela não pode polarizar mais. E esse é o tipo de comentário que polariza também. Então, ofendeu pessoas que não deveria ter ofendido e expôs a ministra. A maioria das pessoas do chat, inclusive, concordando, assim, a regra que vale para um, vale para todos, demissão é o mínimo, diz o Carlos Alberto. Como que está querendo igualar esse governo ao anterior? Esse tipo de gente é dispensável, foi o que disse o Carlos Alberto. Senão a gente estaria alimentando um comportamento inadmissível que poderia ser tolerado lá no governo passado. Sim, sim. Não é? Mesmo que ela tivesse no governo passado, que fosse um branco nazista, ou nazistóide, né, ao modo nazista, criticando um negro, chamando de africano. Que, aliás, coisa que eles fazem, né, sempre não acontece nada. Não acontecia nada no governo deles, mas agora não pode tolerar isso não. Foi infeliz a moça e moça não ter tamanho para estar no cargo que estava. Quanto mais o Ministério da Igualdade Esse ponto, Chico, é importante. Esse ponto, Chico, que você falou é importante porque a extrema-direita está se aproveitando também para querer jogar agora a teoria do racismo reverso. Isso, é claro que ela não poderia, exato. mas aí a extrema-direita, que é oportunista, quer se aproveitar para tentar banalizar o racismo real e dizer que, olha, tá vendo, racismo contra os brancos. A gente sabe que branco só tem privilégio, tem todas as oportunidades. Num país como o Brasil não existe racismo contra branco. E um comentário, por mais grosseiro e por mais que leve para o lado da raça contra um branco, isso não é considerado racismo reverso. Pode ser considerado uma ofensa, como foi considerado, mas jamais racismo reverso num país onde o branco é privilegiado como o Brasil. Isso não existe. E abre caminho para os oportunistas, né? Claro, claro. Quando eu era criança, eu vi pessoas falando sobre negros e negras, assim, aquele homem de cor, já viu falar? Sim. Menina de cor, homem de cor. Ué, por que não olha para você e fala uma moça sem cor? Devia ser. Eu ficava pensando nisso. Ué, se tem de cor, deve ter sem cor. Mas, prova que é racismo, que você não fala, fulano é uma pessoa sem cor. Não, você não fala isso. Isso, então Guga. acertado, né? É isso aí. Ô, Guga, nós vamos nos despedindo de você. Obrigado. Tem surpresa aqui agora que você vai ver daí, né? Surpresa que a Gabriela vai trazer pra gente. Uma boa noite, um grande abraço para você. Maravilha, tamo juntos. Boa noite, querido. Até mais. Até mais. A gente já pode chamar, gente, a Heloísa Opa, Vilela, tô aqui. Em Brasília. A surpresa lá. Pode. Boa noite. Agora vai. Muito boa noite para vocês. Olha, eu vou fazer uma maldade danada com vocês. Eu vou deixar vocês verem só um pouquinho do lugar onde eu estou, porque só amanhã, de manhã, quando a gente for apresentar o jornal, é que eu vou deixar vocês verem tudo. Mas é só para vocês terem uma ideia da nova Casa do ICL. A Casa do ICL aqui em Brasília, que está sendo oficialmente inaugurada hoje, de onde a gente vai poder fazer muita coisa boa, receber muita gente para fazer entrevistas e ter um braço forte aqui, uma presença cada vez mais forte, mais marcante aqui em Brasília. Então, eu queria trazer vocês todos para dar uma chegadinha aqui na nossa nova casa, para vocês verem onde é que a gente está agora. Ai, Elô, mas aí a gente não vai aguentar de curiosidade, né? Mostra! Eu quero. Vai ter que aguentar, vai ter que aguentar. Tem surpresa que tem mais gente aí, você não está só. Tem mais gente aqui, não tô sozinha, não. Chama ou não chamo para dar um alô aqui? Chama! Por favor. Pode vir. Ó quem tá aqui comigo. Olha quem tá aí. Olha a moral, olha a moral. Você que é visita ilustre, né? Vocês estão muito chiques, vocês Dudu dois tá parecendo aí. até um deputado. Tá Deixa eu parecendo até botar um você deputado. para ele ouvir aqui. Peraí. paletó. Vê se você consegue ouvir Aí, aqui. Dudu, você tá parecendo até um deputado pronto, aí com esse paletó. Tá parecendo até um deputado. Se botar a gravata, então você vai pra tribuna. Não revela meus planos, não revela meus planos. Não, você vai aí. Vou te falar uma coisa,
O escritório tá lindo aqui, mas não é só o escritório, não. A Elô, o Guilherme, o Rafa, o Maurício, tá todo mundo lindo aqui, tá todo mundo com uniforme de gala para receber os convidados e convidadas especiais que a gente vai ter hoje. Então é muita alegria, muita, de verdade mesmo, ver as coisas acontecendo para o ICL, sabe? Então a gente vê que é de verdade, a gente está com um estúdio em Brasília, a gente está com um escritório em Brasília, né? A gente já tem no Rio Grande do Sul, com Demora, um estúdio também. Então é assim, é aquilo que parece às vezes que, caramba, mas é impossível. Eu ouvi a Monja Cohen falar o seguinte: o impossível só demora mais um pouco. Agora tem uma coisa que eu não vi. Vou passar aqui para Elô. Vou passar aqui para Elô, que aqui é o seguinte. Aqui quem manda na loja é Elô. Verdade. Queremos Guilherme de Eu terno. quero Guilherme de terno. Cadê? Guilherme Bessa, cadê? De terno. Eu vou falar para ele se vocês querem, mas ele não vai Paletó. aparecer aqui de jeito nenhum. Eu conheço o Guilherme. Guilherme é Condução coercitiva, Guilherme. Deixa eu botar o comando aqui. Fechando a porta. Ele tá fechando a porta, gente. Vou contar pra vocês que o Gui tá fechando a porta pra não aparecer aqui, sem vergonha. Ele é muito sem vergonha. Quer dizer, vai de terno e não deixa a gente ver, né? Vem só dar um oi aqui, Gui. Poxa. Dá um oi, Gui. O pessoal aqui tá com saudade de você. Parece aqueles meninos que você chega na casa, o menino entra debaixo da cama, com vergonha da vida. Você tá ocupado, gente. Eu era assim, eu corria. O Chico sai assim, ó. Eu corria. Chega, visita, corre e entra debaixo da cama com Olha vergonha. só quem tá aqui. Que moral, Que moral, galera. Foi correndo. É isso, gente. A gente queria mostrar para vocês que agora a gente está aqui oficialmente. Já está aqui há um tempo, né? Mas agora a gente está com casa montada para fazer ainda mais coisa aqui em Brasília. E amanhã a gente acaba de mostrar o estúdio para vocês. Da nossa equipe está aí também o Profeta, que não é apelido, é o sobrenome dele, com Sim, PH. Profeta. Profeta. Está aí também o Maurício Arruda, está aí o Rafael. Diretor Donatello. Maurício Arruda Os na três, área. tá tudo aqui na minha frente. Eu vou denunciar, Manda passar tá tudo aqui pra na trás minha para dar frente. tchauzinho. Manda passar aqui aí. atrás, ó. Passa pra atrás dar e um dá tchauzinho. Fala que São Paulo tá com saudade. Ninguém quer sair do lugar. É isso, gente. Amanhã tem mais com o estúdio completo, tá bom? A gente gostou do que a gente viu, Elô, até agora. A gente só viu um pedacinho, mas pelo que a gente viu, a gente gostou, tá? E você tá combinando com o estúdio, adorando. Ornando. Ornando, isso, tá ornando. Aí tem que ser bem interior. Então tá, gente. Ornando. Bom programa aí, viu? Elô, vamos aproveitar você aqui. Você acompanhou essa treta toda na CPMI? Você conseguiu ver nada hoje, né? Consegui, lógico que eu vi, passei a manhã claro. inteira lá até quase 2 horas da tarde, imagina. E você conte acha que ia pra perder nós. aquela treta toda? Quantos melhores momentos? É Vou trágico. destacar duas coisas que eu acho que são... eu vou destacar uma coisa que eu acho fundamental. Mais de um deputado ou senador aproveitou essa sessão da CPMI para falar da história e colocar diante do general Heleno a história recente do Brasil. Falar do que ele apoiou, da ditadura militar que ele apoiou e o que ela produziu. Os assassinatos, as torturas, os desaparecimentos. E foi uma oportunidade, eu acho, muito grande para muita gente ver e ouvir falar disso diante de quem defendeu isso sempre. Então foi assim um acerto de contas também. Não foi só tirar o general do sério, porque isso foi feito e foi feito com muita categoria. Eles pegaram o general em contradições, eles pegaram o general, diria eu, mentindo, porque ele disse que Mauro Cid não participava das reuniões com o alto comando do Exército, nem nada, e aí eles foram lá e colocaram uma foto. Tá lá o Mauro Cid sentado, mas ele não estava à mesa. Não interessa se ele estava na mesa ou não, ele era testemunha. Por quê? Qual era o esforço deles? Era desfazer, era enfraquecer a delação do Mauro Cid, obviamente, que compromete muita gente. Então não adianta que isso não colou. Isso não colou. Então foi muito importante, eu acho, essa sessão por esses dois motivos. Porque mostrou, desmoralizou o Heleno, ele totalmente saiu do sério, ele não sabe se comportar, não sabe responder as perguntas com o raciocínio calmo, com a tranquilidade de quem não deve nada, e também uma aula de história para quem, né, não conhece direito, mas foi muito importante para quem conhece também, dizer com todas as letras que não quer ver se repetir o que a gente viveu depois do golpe de 64.
Foi um deputado ou foi o senador Contarato? O senador Contarato também teve uma participação brilhante aí. Muito boa, Não sei se a gente como tem sempre. aqui. Ô, Elo, é importante porque até outro dia o Heleno estava na CPI do Distrito Federal, do DF, falando em movimento pacífico de 64. Foi muito importante que parlamentares dissessem para ele da tortura que esse golpe de 64 trouxe, do subsolo, né, do terror. Dos porões, a palavra que eu estava buscando. Os porões. Os porões Onde da agia ditadura. é uma expressão do jornalista Hélio Gaspari. O Gaspari tem uma série de livros sobre a ditadura, né? Sensacional, chama as Forças Armadas, não. Bom, eu esqueci agora. São 5 volumes, a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, por aí vai. E ele falava sempre desse pessoal, que era a turma com a qual se dava bem. O Heleno, o Brilhante Ustra, né, o Silvio Frota, esse povo todo, o General Vilas Boas, né, que é a tigrada. A tigrada. A tigrada é esse povo da tortura. Da tortura, do açougue, né? Da bandalheira. Os açougueiros, né? Os açougueiros. Que ficavam, às vezes, os oficiais um pouco à distância. Chico, que chamaram crianças, chamaram meninos e meninas para testemunharem a tortura. Elô, você viu esse depoimento? A tortura dos seus pais. Elô viu esse depoimento? Eu vi o depoimento da Teles, a família Teles, cujos filhos, os crianças, foram obrigados, os pais foram presos, torturados, e para incrementar ainda um pouquinho mais o sofrimento dos pais e arrancar a informação deles, levaram os filhos, que eu acho que tinham 5 e 4 anos, ou 6 e 5, para ver os pais totalmente destruídos, né, e os pais olharem e verem que os filhos estavam presentes. Essas crianças, claro, carregam traumas para o resto da vida. Agora, a ideia, assim, a falta de humanidade completa e absoluta, não é nem falta de humanidade, o excesso de maldade que passa na cabeça de uma pessoa para pensar numa maneira de tortura dessa que inclua os filhos para aumentar o sofrimento dos pais, é inimaginável. A gente custa acreditar, mas isso existiu e a gente trouxe aqui a história da família Teles, né? Agora, o que irritou hoje também o general Augusto Heleno foi alguém fazer referência ao Haiti, ao massacre da operação, foi chamada de Punho de Ferro. Foi a deputada Duda Salabert. Que ficou profundamente irritado. Ele foi para lá chefiar as tropas brasileiras da ONU de pacificação em 2004. Ficou lá de agosto de 2004 até setembro de 2005, quando foi retirado de lá. Inclusive pelo presidente Lula, que era o presidente à época. Dizem que daí começa um ódio dele terrível em relação ao Lula, né? Essa operação Punho de Ferro foi num bairro chamado Cité Soleil, cidade do Sol. A maior favela do Haiti. É a maior favela do Haiti. Porto Príncipe, onde né? você tem um movimento. De Porto Príncipe. É onde você tem um movimento de resistência política importantíssimo, seríssimo. E, claro, a população pobre é tratada como bandida, né? Foi tratada por ele como bandida. Então, houve uma mistura ali, talvez até de aproveitar para destruir um pouco dessa resistência política que existe ali, mas de uma maneira geral tratando aquela população toda como se fosse bandida. Então, essa operação é muito criticada, muito. Falam de 6 mortes na Operação Massacre. Isso é um relatório oficial, acho que do próprio Exército Brasileiro. Mas entidades internacionais de direitos humanos, inclusive a ONU, fala que pode ter chegado a mais de 70 pessoas mortas, inclusive mulheres e crianças, mais de 70, que 22 mil tiros teriam sido disparados contra essa população. É uma página que ainda precisa ser estudada. Né? E ela é característica de algumas ações do Exército, com generais tresloucados, como a gente viu com Braga Neto quando fez aquela operação na intervenção do Rio de Janeiro. Né? Que deu 280 tiros no carro de um professor, de um músico. Né? Porque ninguém sabe exatamente por quê, por nada, né? Ele com a família tomou, acho que o carro tomou 220 e tantos tiros, fuzilaram, mataram o cara. Assim como a gente já falou aqui, Xará, lá da sua terra, do Ceará, o massacre do Caldeirão, onde pode ter morrido 1000 pessoas,
com tropas da Polícia Militar do Ceará, aquela época. Primeira vez que a aeronáutica usou bombardeio aéreo contra populações o exército, pobres do não Brasil. existia, acho que não existia ainda a aeronáutica. Era o exército Sim, usando aviões, despejaram bombas sobre a Exatamente. população pobre. Bombas, por quê? Porque contrariava os interesses dos fazendeiros. Você que está em casa aí, depois dá uma olhada no Google, esse Google que tem aí para pesquisar. Pesquisou, põe assim, achou. Massacre do Caldeirão. Por ordem, Agora, Getúlio Chico, Vargas. Um negócio louco, né? Você a imagina, história né, de massacres do exército mili- é um negócio terrível. Diga. É um negócio inacreditável. E você imagine um general que defendeu o golpe de 64, que defendeu as atrocidades da ditadura militar brasileira, vai tratar a população civil do Haiti como? Você esperava algo diferente do general Heleno? Né? O grau de desumanidade dele já não me interessa. Ele não pode ser enviado para lugar nenhum, nem para a esquina do bairro mais próximo para chefiar operação alguma. Desculpa. Aí ele diz que as Forças Armadas, longe disso, são poder moderador. Aí vamos botar aqui para você assistir também, Elô, quando ele fala isso, ele fala, nós temos aí o vídeo, né? Poder moderador aqui e no Haiti. Moderador. Quer ver como é que é moderador? É Aí, assim, o que olha, o ele falando. deputado Rubens Júnior falou? Poder moderador é terraplanismo constitucional. Perfeito, foi isso mesmo, Elô. Foi isso mesmo. Cadê o... Muitas das vezes o senhor disse que o senhor era um poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei se o senhor se considera um poder moderador. Não, poder moderador não. O senhor diz no dia 18 de dezembro que o presidente Lula não vai subir a rampa. Isso é combustível para um golpista colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília. Ou vai dizer que não é? Aí agora diz, não, eu peço desculpa. Não, pediu desculpa não. Não, eu reconheço que foi uma brincadeira. Um momento infeliz. Foi infeliz esse momento todo que desencadeou esses atos. E vou além. O senhor disse, olha, para caracterizar um golpe de Estado num país de 200 milhões de habitantes é preciso uma estrutura muito bem montada. Esse seu conceito está errado. Quer dizer, né, Elô, ele não sustenta uma frase que ele acabou de dizer, né, 10 segundos atrás. Primeiro ele diz sim, com toda a convicção. Aí, já volta... Logo depois ele começa a ser bombardeado ali, e aí ele fica desnorteado, né? Aí ele começa a negar o que ele acabou de dizer. Ainda vai aparecer. Não, e a manobra ginástica que eles fizeram para tentar corrigir o que ele disse a respeito da presença do Mauro Cid nas reuniões. Não, eu disse que ele não estava à mesa, onde já se viu um tenente-coronel não ia ficar na mesa com o general. Ninguém estava falando disso, está falando do poder dele como uma testemunha, que assistiu tudo, ouviu tudo e pode contar. Exato, aliás... Pelo visto está contando, né? E na foto, Elô, ele está muito atento. Ali o tenente-coronel Mauro Cid está ouvindo tudo. Testemunha muito privilegiada da história. Agora, privilegiados seremos nós se tudo isso que a gente estiver vendo agora se vir para botar esses caras na cadeia. Sim. Coisa que nunca fizeram no Brasil. Nunca foi preso oficial, general, então... Nada. Por tentativa de golpe, por ameaça ao Estado de Direito. Está na hora dessa turma ir pagar na cadeia, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile. Né? Isso não pode ficar desse tamanho. Né? Esta palhaçada, com respeito aos palhaços, né? Mas essa... E outra coisa que estava me chamando a atenção hoje, lá na CPI, o pessoal que faz assessoria dos deputados e senadores, é que a CPMI está avançando rapidamente na direção de mostrar quem são os financiadores e tal, estabelecer a conexão também entre a tentativa de golpe aqui no Brasil e a tentativa de golpe nos Estados Unidos, o 6 de janeiro, né? O nosso 8-6 deles. Agora, ele estava me dizendo outra coisa. É importante a gente parar para observar o que fizeram os militares americanos. Como eles trataram dessa questão lá. Porque se a gente começa a pesquisar, a gente vê que eles já tinham planos de ir entregando o cargo um por um, porque eles não iam se coadunar com uma tentativa de golpe no país deles.
entendeu? Um recado diferente de muitos representantes das nossas Forças Armadas. Então, ainda vou levantar mais detalhes dessa história para a gente poder fazer essa boa comparação, porque o pessoal adora se basear nos Estados Unidos como exemplo, né? Então, vamos ver o exemplo que as Forças Armadas deles dão numa hora de crise dessa. O general Lloyd Austin III, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, esteve aqui, eu falei isso ontem, no dia 23 de julho do ano passado, e fez uma advertência aos generais brasileiros que não se metessem em tentativa de não reconhecer resultado de eleição, porque não teria apoio deles. E disse, eu tenho a fala dele aqui, né, que ele disse, eu sou um subordinado, como é que é? Tive a oportunidade de reafirmar o papel adequado da função do Exército numa sociedade democrática. Isso significa controle civil firme dos militares. Quem tem que controlar os militares é a sociedade civil, é o controle civil, né? E espero que as eleições sejam limpas e justas e respeitadas. Isso um general americano, ontem a gente botou até a foto. Agora, esse é o general, secretário de defesa do presidente Biden, né? Não é de estranhar que ele fale isso, porque o governo Biden se assustou muito com o avanço do fascismo sob o Trump e tem feito muitas falas e tomado atitudes muito claras para tentar barrar esse fascismo de voltar. Agora, eu acho mais impressionante ainda são os militares que estavam sob o comando do chefe maior, que era o Trump, terem tomado esse tipo de atitude, que também já estavam se preparando para entregar o cargo, se houvesse essa tentativa de golpe, entendeu? Então, dentro do momento quente ali do fascismo se assanhando, eles estavam se preparando para dar o contra. Então, acho isso bastante interessante. O general Mark Milley, que era o chefe militar americano, o Mark Milley, o Trump tentou botar ele numa roubada, fazer uma caminhada da Casa Branca, acho que até o Capitólio, uma igreja que estava ali. E quando ele viu que estava sendo usado, ele ficou possesso. Depois foi à televisão pedir desculpa à sociedade, porque parecia que o exército dos Estados Unidos estava subordinado a interesses políticos. É aula atrás de aula para militares brasileiros. Até parece os nossos que estavam ali mancomunados, né? Você pega o almirante estava quase colocando tropas na rua, sabe? Vamos continuar falando sobre isso com o deputado Henrique Vieira, ele já está entre nós. Elô, muito obrigada pela sua participação, adorei conferir o Estúdio Novo, amanhã a gente vai conferir tudo. Um beijo para você. Até amanhã, pessoal, boa noite. Boa noite, querido. Bom, a gente continua falando sobre o depoimento do general Augusto Heleno. Vou dar boa noite para o pastor Henrique Vieira. Um prazer ter o senhor com a gente. Deputado, eu queria começar ressaltando a sua fala a respeito da memória de Vladimir Herzog, Sônia Maria Lopes, Oswaldo Orlando da Costa e Frei Tito de Alencar de Lima, que foram violentados e executados na ditadura. Então, parabenizar o senhor pela sua fala. Hoje mesmo conversei, inclusive, fiz uma entrevista com a Vera, Vera que foi filha de Rubens Paiva, né? Vera Paiva também. Rubens Paiva, tem o operário Manuel Fiel Filho. Tem uma lista enorme de vítimas, né? Tem o Zé Carlos da Mata Machado, filho do professor Edgar da Mata Machado. Tem uma lista enorme. Né? Tem filho da Zuzu Ângelo, esqueci agora o nome, né? Também. E, bom, a Vera falou, deputado, inclusive, sobre a importância do senhor trazer, justamente no começo da sua fala, né, ressaltar, sublinhar a importância disso no momento de se ouvir um general como Augusto Heleno. Quero começar, então, justamente, deputado, falando sobre isso, né? A gente teve ontem, uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio. Ele se reuniu com Randolfo Rodrigues, com os comandantes do Exército e também da Aeronáutica, para falar sobre a CPMI do 8 de janeiro, e a avaliação foi de que a convocação do almirante Garnier era inevitável, mas foi pedido que militares do Exército sejam poupados.
Qual a expectativa do senhor a respeito dos militares na CPMI do 8 de janeiro? Boa noite novamente. Deputado, só para fazer justiça aqui, eu tinha esquecido o nome, recuperei aqui, é o Stuart Angel Jones. Tem o Fernando Santa Cruz, lá de Pernambuco também. Assassinado aos 25 anos. Acho que o deputado está sem áudio ainda, né? Deputado Henrique Vieira. Agora acho que vai. Não, ainda não. Ainda não acionou o áudio. Agora acho que sim. Agora ouvimos um barulho. Agora sim. Aí, boa noite. Fale. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Quis começar a minha fala hoje em homenagem às pessoas que foram torturadas e executadas pela ditadura civil-militar, porque era preciso já demarcar quem era o depoente de hoje. Não é qualquer coisa. General Heleno, figura vinculada a Bolsonaro, diretamente, dos ministros mais próximos ao ex-presidente, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que tem falas golpistas o tempo inteiro e que chama 64 de movimento legítimo e democrático. Não dá, na minha opinião, para começar um depoimento sem registrar o significado político e histórico do general Heleno. Ele é alguém que compactua com o que aconteceu no Brasil em 64, um regime de exceção, uma ditadura que censurou, que torturou, que exilou, que matou como política de Estado. Então, eu quis começar dessa forma, primeiro para homenagear a democracia e aqueles e aquelas que tombaram em nome da democracia, e para demarcar para a sociedade brasileira quem é o general Heleno e o que significa o Bolsonaro e o bolsonarismo. Porque a gente não pode legitimar como uma força política razoável que cabe dentro da democracia. Então, por isso que eu fiz questão de começar dessa forma. E a minha expectativa, e é o que eu vou trabalhar, é para que, talvez pela primeira vez na história do Brasil, haja uma responsabilização efetiva, inclusive penal, de todos os militares que, de alguma forma, estão implicados nessa trama golpista. Eu insisto que isso não tem nada a ver com vingança ou ressentimento. Isso tem a ver com senso de justiça, isso tem a ver com defesa da democracia. Porque se, mais uma vez, eles saem impunes, fica o registro de que, mais uma vez, futuramente, eles podem fazer tudo isso novamente. Então, é um jogo difícil, mas eu, pelo menos, sou daqueles que defende que, até em nome do respeito às Forças Armadas, aqueles militares que tiveram desvio de conduta, agiram contra a Constituição e contra o governo democraticamente eleito, devem ser responsabilizados. Eu espero que todos os militares concordem comigo, em defesa, inclusive, das suas instituições. A gente vai chamar a fala do senhor deputado para quem não acompanhou a CPMI poder assistir também. Em primeiro lugar, estamos diante de um general que considera que em 1964 foi um movimento legítimo, não um golpe de Estado. E aqui já começam as nossas diferenças. Portanto, em memória e em respeito a Vladimir Herzog, a Sônia Maria Lopes, Oswaldo Orlando da Costa, Frei Tito de Alencar Lima, pessoas torturadas e executadas por um regime de exceção, eu quero marcar essa diferença. A pessoa que está aqui na nossa frente hoje acredita que o que aconteceu em 64 foi um movimento legítimo. E aqui temos uma diferença fundamental que precisa ser didática para toda a sociedade brasileira. Acredito que o senhor está do lado dos torturadores e eu estou do lado dos torturados. Além disso, faz todo sentido o general Heleno ser uma referência, ser uma inspiração, quase um herói para quem defende o golpismo no Brasil. O ódio, a desinformação, os ataques à democracia e à misoginia. Isso não é surpreendente, isso é coerente. Ele é, de fato, um ícone da extrema-direita e do bolsonarismo.
Hoje, agora há pouco, o general Heleno, peço sua atenção nesse momento, o senhor disse que os acampamentos em frente aos QGs eram ordeiros e pacíficos. Mas como foi dito aqui, nesta CPMI, muitos indícios de crime lá dentro. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, senador Contarato. Independente dos crimes que aconteciam lá dentro, a pauta pública desses acampamentos era ilegal e inconstitucional, defendendo uma intervenção militar e deslegitimando o processo eleitoral. Então, hoje, o ex-ministro do GSI disse publicamente que ele considerava um acampamento que pedia um golpe de Estado ordeiro e pacífico. Isso é absolutamente absurdo. Eu não estou nem me referindo aos crimes cometidos internamente. Estou me referindo à pauta pública do acampamento. Intervenção militar, intervenção no STF, deslegitimar o resultado eleitoral. Chega um general e diz: aquilo era ordeiro e pacífico. Tem que ficar registrado e tem que bancar corajosamente a própria opinião. Deputado, eu quero mais uma vez parabenizar o senhor pela sua fala e não queria deixar de aproveitá-lo aqui para perguntar a respeito da comissão de mortos e desaparecidos. Porque a gente tem 9 meses de governo Lula e a gente tem a promessa de reativar, né, essa comissão que é tão importante para todas as famílias que esperam e muitas não têm uma resposta sobre o que aconteceu com seus familiares. Vocês têm dialogado, deputado, com o governo federal a respeito disso? Porque a gente está há 3 meses, né, do fim do ano e a gente ainda não teve a recriação dessa comissão. A gente está sem o seu áudio, deputado. De novo, deputado, sem som. Agora sim. Agora sim. Te ouvimos, te ouvimos. Estranho. Não apertei nada aqui não, mas vocês estão me ouvindo. Não. Agora sim, agora está muito tudo bem, certo. deputado. Beleza. Bem, sim, nós temos dialogado e temos pressionado, nós precisamos de muito mais celeridade nessa pauta e sim, estamos incidindo sobre o governo nesse sentido. Nós precisamos fazer esse registro por memória, por verdade, por justiça, por reparação. É um governo democrático que tem compromisso com essa pauta e, por isso, certamente vai dar a devida resposta num tempo próximo. Essa é a minha defesa, essa é a minha incidência sobre o governo. Agora, sobre o trecho que vocês escolheram, que é a primeira parte da minha fala, eu não sei se eu fui didático, eu tentei ser didático, depois vocês podem me dar um retorno. Mas, assim, eu estou muito errado ao achar que é muito absurdo que um ministro de Estado olhe para uma manifestação, um acampamento, cuja pauta, repara, tem muitas denúncias de crimes lá dentro, mas eu nem estou falando exatamente desses crimes, alguns assim bem pesados, até denúncia de estupro tinha lá. Mas vamos dizer que o ministro não soubesse disso, então ele está, digamos assim, protegido por não saber. Vamos então colocar essa hipótese. Mas olha, a pauta pública do acampamento, a origem do acampamento, a existência do acampamento é uma pauta inconstitucional. Não é tipo assim, reforma previdenciária, emprego, renda. Não são pautas legítimas cujas reivindicações são necessárias às manifestações democráticas, entende? Não. A parte de uma pauta flagrantemente ilegal. E, assim, esse é o risco do nosso momento histórico. Quando falam lá na comissão base governista e base de oposição, vocês que têm acompanhado, eu sempre retruco essa tese, porque isso é uma forma sutil de quase que normalizar posições fascistas dentro da democracia brasileira. É só um lado da história, é só uma narrativa, é só uma opinião. Então, assim, um ministro de Estado de Segurança Institucional diz abertamente em público que ele considerava um acampamento que pedia intervenção do Estado, dos militares, por não acreditar no resultado eleitoral. Bem, isso é só uma opinião. Não, isso não é só uma opinião. Isso é flagrantemente grave. Foi isso que eu tentei explicar. O risco da gente é acabar, sem perceber, normalizando o bolsonarismo como uma opinião razoável, é só diferente dentro do espectro democrático. Não.
O bolsonarismo é antidemocrático por natureza, entendeu? Bem, esse é o meu entendimento. Espero estar conseguindo contribuir nesse sentido. Deputado, é crime, está previsto, estou vendo aqui no Código Penal, o artigo 359, letra L e letra M, falam disso como crime. É crime o que estavam fazendo à porta dos quartéis, que é incitar as Forças Armadas contra o Estado de Direito, é destruir a democracia. Isso é crime. Crime que os militares não quiseram ver e protegiam ali fora. Protegeram, deram guarida, apoio, água, parte física, os que estavam ali estrutural. cometiam crimes, Chico. Agora, os que permitiram que acontecesse e não fizeram nada, cometeram esse crime mais de prevaricação. Que vai para esses generais todos que assistiram isso. Exatamente. Agora, deputado, você acredita que a vontade política da CPMI em punir os militares de patentes mais altas, por exemplo? Eu vejo a relatora muito empenhada. O depoimento de hoje é prova que a relatora está empenhada nisso, mas o presidente da CPI, eu não sei, já não sei se tem essa vontade política toda. Como é que você avalia o clima dentro da própria CPMI em relação a esse assunto? Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Maravilha. Ok. Dentro do nosso campo ali de atuação, há essa disposição, sim, com o devido processo legal, dentro das demarcações da democracia. Não se trata de um tribunal de revanchismo, se trata de investigação, conteúdo probatório, indiciamento, julgamento, condenação e cadeia. Tudo dentro do rito democrático. Pelo que o Chico falou aí, a lei concorda comigo. Então, há aí flagrantemente ilegalidades. Então, dentro de um processo devidamente democrático, sim, há uma disposição política consistente para que todos os militares envolvidos nessa ilegalidade, nessas tramas golpistas e criminosas, sejam devida e penalmente responsabilizados. Agora, entre o que nós defendemos e o resultado final, tem aí uns caminhos, certo? Tem a oposição forte ali, com esses traços de extrema-direita, tem um presidente que faz uma conciliação que eu considero estranha entre campo democrático e extrema-direita. Eu não chamo conciliação entre governo e oposição, porque então seria bastante razoável do ponto de vista político. Mas como eu considero o nosso adversário político uma extrema-direita golpista, eu já passo a não achar razoável conciliações com ela. Entende o meu raciocínio? Mas o presidente cumpre essa função de conciliação com essa extrema-direita, que emperra o avanço de algumas coisas. Então, digamos assim, tem um jogo a ser jogado, mas nós queremos a devida responsabilização, sim. Bom, antes de ser deputado, o senhor é pastor da Igreja Batista, de uma Igreja Batista do Rio de Janeiro, a Igreja Batista do Caminho. Do Caminho. E aí eu tenho orgulho, sou amigo do Henrique, do pastor Henrique, muito antes dele estar na política. A gente entrevista, é o senhor, doutor, excelentíssimo deputado, como deve ser, porque o senhor não é o senhor e seu cargo. Agora eu estou vendo no nosso chat aqui, sabe, elogios de um monte de gente. Olha que coisa bonita ver um deputado pastor diferente de outros, que aí tem deputado pastor sargento, pastor coronel, tem não sei o quê, e eu não consigo entender como é que esses pastores, ou pseudo-pastores, ou que se dizem pastores, apoiam um regime que defende a tortura, porque se o senhor é um pastor cristão, o senhor é seguidor de alguém que foi torturado e assassinado pela truculência militar de uma época. Né? Então, é isso que eu acho que as pessoas não entendem. É a coisa mais natural ver o pastor Henrique, deputado, o pastor Henrique, criticar a tortura e a truculência, porque o senhor é seguidor de um torturado. Fala um pouco sobre isso, como é que se impacta quando o senhor encontra a tortura na história do Brasil? Obrigado, querido Chico, por essa generosidade em me fazer essa pergunta. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, como diz Frei Beto, não morreu quentinho numa cama pela longevidade da vida
nem foi um acidente que o matou, nem uma doença. Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi executado pelo Estado. E Jesus foi denunciado e entregue por lideranças religiosas da época que consideravam Jesus um herege, um desviado, um desviante, um imoral. E enquanto Jesus estava sob tortura, ainda sofria hostilidades e xingamentos de pessoas que consideravam a sua morte aceitável e desejável, tipo assim, bandido bom é bandido morto. Esse é o Jesus dos evangelhos, que tem a marca da caminhada com as pessoas pobres, com as pessoas humildes, com as pessoas estigmatizadas. Esse é o Jesus dos evangelhos, não do acúmulo, mas da partilha do pão, não da vingança, mas do perdão, não do linchamento, mas da proteção da dignidade humana. O Jesus que viu Deus para além do templo e da sua própria religião, que viu Deus no rosto das pessoas mais simples e perseguidas, e por isso não deram a Jesus uma coroa ou um título de cidadão honorário do Império Romano. O Império Romano o matou sob o aplauso de lideranças religiosas inflamando o povo. Então, o corpo de Jesus e a vida de Jesus tem toda a conexão com os torturados, não com os torturadores. Toda a conexão com as vítimas da violência e do ódio, não com aqueles que produzem a violência e o ódio. Eu vejo o rosto de Jesus no corpo do Frei Tito de Alencar Lima e do Vladimir Herzog e da irmã Dorothy. Eu vejo o corpo de Jesus nas esquinas do Rio de Janeiro, com pessoas famintas e empobrecidas sem uma casa para morar. Eu vejo o rosto de Jesus no corpo das mulheres vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Eu vejo o corpo de Jesus no corpo dos meninos negros executados pelo Estado nas favelas. Eu vejo o rosto de Jesus no corpo das LGBTQIA+, que sofrem hostilidade, humilhação e assassinato porque são quem são. O que me escandaliza, o que me provoca um horror interno é um Jesus de arma na mão, controlando o corpo das pessoas com um chicote pronto a bater em quem pensa diferente. Agora, o Jesus dos evangelhos, que nem cabe num espectro político A ou B, eu nem faço essa abordagem, mas é Jesus dos pobres, Chico. É Jesus dos oprimidos e das oprimidas. É Jesus dos humildes. É Jesus daqueles que choram a dor do mundo, porque vem na dor do mundo o seu próprio mundo de dor. É Jesus das pessoas anônimas que lutam para sobreviver e terminam o mês fazendo uma conta para ver se vão pagar o aluguel ou se vão comprar o alimento. É o Jesus que está com a barriga roncando junto com crianças que passam fome nesse país. Então, obrigado pela possibilidade de apontar para esse Jesus. Nem estou apontando para mim mesmo, que carrego a minha frágil, precária humanidade. Mas ser discípulo de Jesus não deveria ter nada a ver com glorificação da violência e sarcasmo diante do sofrimento do outro. Me permitam terminar com um exemplo de hoje na CPMI. A deputada Jandira Fegali disse que recebeu ameaças de morte na internet. Eu estava lá quando ela disse isso. Eu estava lá quando, ao dizer isso, deputados da extrema-direita riram. Gente, não se trata de ser do campo político da Jandira. Uma mulher está dizendo: estou sofrendo discurso de ódio. Estou sofrendo discurso de violência, estou sendo ameaçada de morte. Em que lugar da ética cristã uma fala dessa deve provocar o riso do sarcasmo? Por isso que Jesus disse: felizes os que choram, porque são aqueles que ainda se compadecem, são aqueles que ainda se emocionam, são aqueles que ainda têm solidariedade, que não estão com o coração petrificado pelo dogma. Salva-se o dogma e sacrifica-se a vida. Obrigado, companheiro Chico, por eu poder falar publicamente que esse evangelho das armas e da tortura tem a ver com os que crucificaram, não tem a ver com o crucificado.
Isso aí, obrigado, pastor Henrique, meu querido amigo Henrique. Muito bom. Deputado, pastor Henrique. Não é? Eu acho muito importante que as pessoas se lembrem disso para saber o que é pastor de ovelhas e o que é lobo no meio das ovelhas. Há diferenças, né? E que se vestem de pastor. Hoje, tivesse esse Jesus de que fala o pastor Henrique aqui, você não tenha dúvida que o general Heleno ia mandar prender, é comunista, comunista. Primeira coisa, era ser taxado de comunista. Estouramos o horário. Obrigada, deputado. Muito obrigado, Prazer deputado. te ouvir. Meu querido amigo, muito obrigado pela sua vinda. Sempre bem-vindo e nos presenteando com sabedoria. É isso. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos encerrando aqui, que a gente já está em cima da hora, mas não quero deixar aqui de chamar nossos queridos, né? César Calejão e Roberta Garcia, que vão entrevistar hoje o Rogério Skylab, cantor e compositor. Olha só, a Nossa, entrevista que você sensacional. acompanha a partir de agora. Sou fã do Rogério Skylab, maravilhoso. Rapidinho, lembrar também, faltam só 2 dias para a palestra de Edu Moreira com Monja Coin, como vencer a ansiedade e o estresse. 28 de setembro, então, às 8 horas da noite, mas tem que se inscrever, tá? Para participar dessa palestra. Inscreva-se em icl.com.br/N2. Chico Pinheiro, Chico Sá, muito obrigada por mais um dia. Até amanhã. Boa noite. Vamos hoje tem ciranda. Hoje tem ciranda. Aí. Até amanhã, queridos. Tchau. Tchau. Faltam só 2 dias para nossa aula Como Vencer o Estresse e a Ansiedade com o Monja Coin, essa super liderança espiritual, essa missionária do Zen Budismo e essa pessoa tão sábia. Se você já está inscrito na aula, parabéns! Fica atento no seu e-mail, que é lá que vai chegar a informação, no e-mail que você cadastrou. Se você não está inscrito ou inscrita na aula, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, se inscreve agora. É super rápido e eu tenho certeza que você vai ter muita utilidade nessa aula. Então, vamos todo mundo assistir daqui a 2 dias, 8 horas da noite no horário de Brasília e colher os frutos desses ensinamentos. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais que impactaram a história contemporânea, observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima!